Queridos irmãos, nós estamos então mais uma vez reunidos pela internet. Esta é a classe virtual da Escola Bíblica da Igreja Batista Bela Vista. Hoje é o dia 22 de maio e nós estamos trazendo a segunda parte do estudo sobre a marca número 7 de uma igreja saudável, disciplina bíblica na igreja. Este estudo faz parte da série de estudos sobre o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. O autor do livro é o pastor Mark Dever, da Igreja Batista de Capitol Hill, em Washington, Estados Unidos, e é publicado no Brasil pela editora Fiel. Nós novamente encorajamos, recomendamos, estimulamos você a procurar adquirir este livro ou emprestar a cópia que a igreja tem, para sua leitura pessoal, para conhecimento desse material, para aprofundamento destes estudos. Como eu disse, esse estudo faz parte de uma série de estudos e você pode ter acesso aos outros vídeos aqui nesta página da Igreja Batista Bela Vista no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tire um segundinho e faça isso. Curtindo este vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com o canal. Deixe aí o seu comentário, procure-nos se desejar para esclarecimentos, para comentários que são muito bem-vindos. Se quiser assistir de novo ou assistir pela primeira vez alguma das aulas, faça isso. Mas se esta é a primeira vez que você está assistindo, eu peço que você assista primeiro a aula da primeira parte desta marca, que foi ministrada na semana passada. Na semana passada nós fizemos o vídeo ao vivo. Hoje, por circunstâncias de agenda, inclusive, não fizemos isto. Mas nós queremos retomar exatamente de onde nós paramos. Nós dissemos na semana passada que o objetivo em si, na vida da igreja, não é a disciplina. A disciplina é, na verdade, algo que a igreja tem de praticar, em alguma medida até a contragosto, pelo menos nas suas medidas mais ativas. A disciplina, na verdade, não é o alvo, eu digo novamente, o alvo é que a igreja tenha uma cultura de membresia significativa, algo que se dissipou por completo nos nossos dias. Nós temos pessoas que têm, por um lado, resistência a assumir compromissos, é a cultura do nosso tempo. Por outro, nós temos pessoas que sustentam o seu status como membro de uma igreja de Deus, vai saber por quê. O objetivo, então, é construir uma cultura de membresia significativa, onde as pessoas entendam primeiramente que, segundo o padrão do Novo Testamento de igreja, os crentes devem se unir a uma igreja. Isso vem na Bíblia, isso é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Mas não somente isso, mas que essa união seja uma união efetiva, seja uma união eficaz, seja uma união verdadeira, com comunhão, com intercessão, com contribuição, com colaboração, com cooperação, com trabalho, vivendo juntos a vida, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, zelando uns pelos outros. A aula sobre membresia que precedeu esta, talvez seja muito relevante a gente rever de tempos em tempos, para que nós possamos assim examinar a nós mesmos segundo os padrões da Escritura Sagrada. O objetivo não é fazer disciplina. O objetivo é cultivar na igreja uma cultura, uma mentalidade de membresia significativa, onde a pessoa consiga compreender a si própria como parte daquele todo, dos seus esforços, das suas lutas, das suas vitórias, das suas campanhas, das suas orações. Deus não quer que vivamos a vida cristã isoladamente. Não é bom que o homem esteja só. Deus quer que vivamos a nossa vida cristã como parte de uma congregação, como parte de uma igreja. Isto é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Eu queria colocar esse pensamento aqui. Uma igreja bíblica exerce disciplina por amor. Por amor. O objetivo está além de somente aqui. O objetivo não é disciplina em si, eu digo novamente. É amor mútuo, é fortalecer aqueles que estão débeis, é ajudar aqueles que se encontram em tropeços, como o apóstolo Paulo escreveu, eu leio novamente Gálatas 6, verso 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais,
encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então nós temos um preceito bíblico, e nós queremos refletir hoje não somente no que foi o que nós falávamos na semana passada, mas queremos entender por que retomar e por que manter isto. Queremos entender por que ela tem sido abandonada ao longo dos anos e, por fim, compreender quais são, de fato, os alvos da igreja e os alvos de Deus, que preceitua isso na Bíblia para que a igreja pratique com zelo, nunca com alegria, eu acredito que não, mas com zelo sim, com amor sim, a disciplina. Lembre-se primeiro que ela é formação. É você ensinar a alguém o que crer segundo a vontade de Deus e o que fazer segundo a vontade de Deus. Bendito seja Deus, nós não estamos soltos para que cada um decida no que crê e para que cada um decida como quer viver. Nós temos um conjunto de orientações divinas. É Deus quem nos revela o que devemos crer. É Deus quem nos orienta como devemos viver. Que bom que é assim, amados. Se não fosse assim, nós viveríamos numa Babel de novo, cada um seguindo um rumo, a confusão prevalecendo. Não é assim. Por isso, o primeiro aspecto é positivo, é ensinar, é transmitir, é formar, é guiar. Depois, corrigir em amor. Se teu irmão pecar contra ti, amados, nós não fazemos isso. Se fizéssemos, nós preferimos reclamar com outros ou guardar mágoas dentro de nós, ou ambos. Ou fofocar, Deus tem misericórdia. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, avisa-o a igreja. Nós não devemos nos ofender, portanto, por aquilo que não seja de fato bíblico. Se não ouvir a igreja, aliás, leva outra pessoa antes disso. Se não ouvir nem assim, avisa a igreja. E a igreja decidirá considerar aquela pessoa como um gentio, como um publicano, como alguém de fora. Oramos para que nunca chegue a este ponto, sabemos que por vezes chega. Por que nós precisamos retomar isto? Porque é bíblico. E se é bíblico, é a vontade de Deus. Não cabe argumentação. Mas nós precisamos retomar isto para que isto sirva de direção para a forma como nós começamos a caminhar com alguém. Nossa igreja em particular é muito alegre em receber quem chega. Que bom, que continue a ser assim, mas que com o mesmo entusiasmo com que euforicamente nós abraçamos alguém, com o mesmo empenho nós sejamos zelosos em nos assegurar que aquela pessoa é um salvo, que esta pessoa compreendeu o que significa fazer parte da igreja e que assim ela poderá se unir plenamente e será para ela bênção e bênção para a igreja. É bíblico. Precisamos manter isto e talvez retomar, eu não sei a quem eu estou falando neste vídeo, mas precisamos retomar a fim de que as igrejas voltem a ser, segundo o padrão do Novo Testamento, poderosas no Espírito. Não pense que a minha linguagem significa desvio doutrinário, porque não significa. A igreja que mantém a sua unidade, que zela por isso, a igreja que consegue andar em tal comunhão que todos sentem a mesma coisa, oram pelas mesmas coisas, alegram-se e choram pelos mesmos motivos. Meus amados irmãos, esta igreja será um dínamo, uma usina de poder espiritual, ganhando almas, pregando o evangelho, glorificando a Deus, louvando o nome de Deus. É isso que eu quero. Eu acho que você também quer. É isso, aliás, eu importo pouco. É isso que Deus quer para a Igreja Batista Bela Vista. É preciso, meus amados irmãos, apesar da corrente dos tempos, é preciso que nós tenhamos toda esta plenitude de convicção espiritual. Lembra-se daquele profeta do Antigo Testamento? Seca. O exército do povo de Deus com sede. Céu limpo, terra seca. O que fazer? O profeta diz:
cavem as valas. Ninguém acreditava no profeta. Ele disse: cavem as valas, amanhã elas estarão cheias de água. Você se lembrou disso? Estavam. Se nós fizermos o que Deus manda nós fazermos, Deus não falhará em mandar sobre nós bênção sem medida. Queremos, amados, ver uma mudança real? Queremos alcançar pessoas? Queremos ter poder no Espírito Santo? O caminho não é outro, é o da obediência. É o da conformidade ao padrão do Novo Testamento. Alguém dirá: pastor, se a gente fizer isso, nós vamos perder, pois eu digo que é bíblico, e fazendo isso nós vamos ganhar. E ganharemos, amados, porque faremos de nós uma igreja forte. Por que retomar? Porque é bíblico, porque constrói o bem, porque muda a mentalidade, porque é o caminho que Deus apontou e que prometeu que irá abençoar. Isto constrói em nós, forma em nós caráter cristão. A resposta que sempre ouvimos quando tocamos neste assunto é: mas Jesus disse, não julgueis. E realmente Jesus disse, não julgueis. No entanto, se você considerar o que Jesus ensinou sobre isso, Mateus capítulo 7, você verá que ele não aceita o julgamento hipócrita. Ele não aceita que eu julgue alguém naquilo em que eu mesmo sou culpado. Ora, eu sei que sempre serei em algum ponto da lei de Deus culpado, mas com relação a aquele ponto em particular, tenho eu autoridade espiritual para ajudar alguém? Tenho eu autoridade espiritual para, com amor, admoestar alguém? Este é o ponto. E verdadeiramente, a disciplina, ela é para o zelo mútuo, não somente eu cuidando de ti e tu cuidando de mim, mas eu também sendo levado a um novo patamar em que eu examino a minha conduta cristã, leio novamente o texto, encaminhai-o com espírito de mansidão, olhando também por ti mesmo, para que não sejas também tentado. A disciplina santifica o corpo todo, como nós vamos ver mais adiante. E por isso ela precisa ser retomada, ela precisa ser mantida, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser praticada. É curioso. Já há anos, sempre que recebemos novos membros. Por um tempo eu fazia isso somente com relação ao batismo. Hoje, como pastor desta igreja, acredito ser necessário fazer também com pedido de carta de transferência. Dentre outros assuntos que nós tratamos e trazemos à luz da Escritura, apresentando quem é a Bela Vista, apresentando verdadeiramente qual é o padrão bíblico de membresia. Eu falo deste assunto. E digo, amado e querida, talvez no futuro seja necessário que você se submeta à disciplina da igreja. Você aceitará? Acredito, amados, que este assunto é de suma importância, porque é bíblico e está numa enormidade de textos da palavra de Deus, como mais um que eu vou ler agora, na carta aos Hebreus, capítulo 12, toda a correção no tempo presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Hebreus 12, verso 11. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O tempo esta noite não me permitirá ler 1 Coríntios capítulo 5, mas é o capítulo talvez principal, onde tratando de um assunto indubitavelmente doloroso para a igreja de Corinto, difícil, Paulo diz, estando eu reunido convosco em nome de Jesus, ele diz, em nome de Jesus, juntos vós e o meu espírito, com o poder do Senhor Jesus, tirai dentre vós esse iníquo. Perguntamos em segundo lugar, por que essa prática foi abandonada? Acredito que esta conversa seria extensa. Você poderia colocar algo que eu ainda não percebi, e eu gostaria de estar aqui, na verdade, com um pequeno grupo, olhando nos olhos uns dos outros e conversando sobre isso. Mas nós podemos pensar algumas coisas e válidas colocá-las. Podemos dizer que ela foi abandonada por uma influência de incredulidade no seio das igrejas? Sim. A convicção de que nossas soluções são mais eficazes do que as soluções de Deus.
esse pensamento, meus amados, tem que morrer entre nós. Não vem do Senhor. Talvez, meus amados irmãos, porque nós sejamos pudicos demais com sentimentos, sem que sejamos tão zelosos da verdade. Somos mais protetores de indivíduos. Mas a igreja de Deus não pode ser assim. A igreja de Deus, na verdade, tem de ser submissa a Deus, comprometida com Deus, praticante da vontade de Deus. Não vamos fazer isto porque essa pessoa é sobrinha da fulana, é irmão de não sei quem, no passado foi tanto, olha a posição que ele ocupa. Pensamentos tolos, imaturos. Já ouvi até alguém dizendo, não vamos fazer isso com tal pessoa, não, senão ele vai pecar ainda mais. Amados, nós não somos mais sábios que Deus. Nós devemos fazer, confiando na sabedoria do Senhor, aquilo que a sabedoria do Senhor manda fazer. O autor do livro coloca ainda um outro motivo. Digo para os irmãos que eu talvez nunca tivesse pensado nesse motivo, mas agora vejo com quanta clareza isto é verdade. A razão por que muitas igrejas de Deus terão abandonado a disciplina é porque o padrão de comportamento dessas igrejas é exatamente igual ao padrão de comportamento do mundo. Já disse isso e nesse curso eu digo várias vezes, parece-nos por vezes, se nós não estamos verdadeiramente enraizados na palavra de Deus, que nós estaremos somente 2 passos atrás do mundo. O mundo aprova isto aqui, de início nós dizemos não. Depois pensamos, mas será? Olha quem faz. Pouco tempo estamos fazendo. Pense, se você é crente há mais alguns anos, pense em algumas práticas evangélicas que alguns anos atrás eram reprimidas veementemente e que agora são praticadas com normalidade. Agora, eu sei que nós poderíamos conversar sobre isso e enxergar que havia talvez alguns excessos no passado. Havia talvez algumas coisas que eram exageros. Mas aí o ser humano faz aquele comportamento de pêndulo. Nós saímos de um extremo e vamos para o outro extremo e caímos no erro oposto. Talvez nós consigamos meditar aqui, relembrar aqui, notar aqui inúmeros comportamentos. Eu já li atas antigas de igreja, tal pessoa foi excluída da membresia porque foi ao cinema. Já ouvi isso, talvez você já tenha ouvido até com zombaria. Vai saber o que era ir ao cinema naquele tempo. Muda um pouco o jeito que a gente pensa. É curioso isto, porque nós temos aqui, vou falar com um pouco mais de liberdade, uma tensão. A tensão de que a igreja precisa comunicar-se com o tempo no qual ela existe, sem igualar-se a esse tempo. Essa tensão é tão desafiadora que nós só podemos alcançar este alvo com a ajuda e no poder do Espírito Santo de Deus. Existem situações que são culturais, temporais, locais, elas são a minoria, amados. Não deixemos que estas questões locais, culturais, circunstanciais desviem o foco das verdadeiras e principais e eternas questões da Escritura. Exatamente, eu acredito que aqui está o erro que muitos de nós incorramos, assimilando, percebendo que havia regras que se aplicavam a questões que não eram bíblicas, nós abandonamos as bíblicas. Deus tenha misericórdia de nós. Deus, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos conseguir separar o espinho do peixe. Existem questões, são as menores, por vezes barulhentas, mas as menores, que são culturais, locais e circunstanciais. As grandes questões são os pecados abertamente declarados na palavra de Deus,
são os princípios da palavra de Deus em choque e conflito com o mundo que está cada vez degradando-se mais e mais, e a não ser, meus amados, que aprendamos hoje a nos enraizar com toda a firmeza de convicção na Escritura Sagrada, nós correremos o risco de estar sempre 2 passos atrás do mundo, no pequeno e no grande, no comum, no corriqueiro, como também naquilo que é imenso. 9 marcas de uma igreja saudável tem tudo a ver com isto. Tem tudo a ver com estas questões principais. Sabe por quê, amado? Jesus Cristo orou: peço-te, não que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal que está no mundo. 9 marcas de uma igreja saudável tem tudo a ver com isto, e talvez esta possa ser a essência, o sumo, o suprassumo do que eu tenho tentado passar aos irmãos nestas aulas. É a de que, embora estejamos no mundo, somos uma colônia do céu, uma embaixada do céu. Se você estiver em qualquer país do mundo, passando pela porta da embaixada do Brasil, você estará, entre aspas, como se estivesse no Brasil. Valerão leis brasileiras, e como cidadão brasileiro você terá a proteção do seu país. A igreja local é uma embaixada, e Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, é uma embaixada do céu. Passou pela porta, meu querido, valem as regras do reino de Deus. Passou a fazer parte do povo de Deus, da nação santa, do reino de sacerdotes, da propriedade exclusiva, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outra forma de vida. Não é a nossa cultura, não é a nossa língua, não é a nossa forma de viver, porque somos cidadãos do reino dos céus, e como Abraão estamos em busca de uma cidade, aquela cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Esta pureza que nos separa do mundo nos ajuda a alcançar o mundo. Esta pureza nos ajuda a alcançar os propósitos de Deus. A cultura local de membresia tem tudo a ver com isto. A disciplina é a tentativa de manter isto quando o inimigo tenta nos assaltar, atacando as ovelhas do rebanho. Ele quer vencer sobre o reino de Deus. Só posso dizer pela minha vida, mas posso dizer o que eu oro por você e pela nossa igreja: que ele não nos vença. Que ele não nos vença com as suas mentiras, com a sua propaganda, com os seus atrativos. Que ele não nos neutralize. Ele não pode anular a nossa salvação. Satanás não pode fazer isso, mas ele tenta neutralizar, amornar e tirar de mim e de você os benefícios da salvação. Porque a disciplina foi abandonada ao longo dos anos? Por uma incompreensão do que devemos fazer, por uma associação, por nos igualarmos ao mundo. Deus nos dê graça para fazermos o que agrada o seu coração. Os alvos da disciplina são a terceira parte da nossa lição hoje, onde nós queremos considerar o que é que, biblicamente falando, a disciplina almeja. Eu leria o que está na carta de Timóteo, carta de Paulo, Timóteo, capítulo 1, verso número 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Com relação a 1 Coríntios, eu mencionei esse texto, mas é interessante a consequência de tudo aquilo. A carta 1 de Paulo aos Coríntios
duríssima, é seguida de uma carta dulcíssima, a carta que dizem ser a mais pessoal, a mais íntima do apóstolo Paulo, 2 Coríntios. Ele fala da sua tristeza e fala de quanto se alegrou que os coríntios tenham ficado tristes, segundo Deus, para que a tristeza deles se convertesse em alegria. É maravilhoso que ele diz isso, porque ele transparece para nós com tanta clareza que aquele pecador que tinha inicialmente pecado foi recuperado. Veja, o objetivo da disciplina é este. Não nos alegramos em desligar, é óbvio que não, amados. É óbvio que não. Mas nos alegramos quando vemos a exortação amorosa, praticada segundo a vontade revelada de Deus, produzindo fruto. Transformação, arrependimento, retorno. Quando negligenciamos a disciplina, estamos roubando de nós. Estamos roubando primeiro daquela pessoa que precisa ser disciplinada uma manifestação do amor cristão para que ela possa viver segundo a vontade de Deus. E se ela receber isto como a vontade de Deus é que ela receba, receberá com alegria e com gratidão. Mas estamos roubando de nós o gozo de ver alguém ser restituído ao corpo. Fazemos isto pelo bem da pessoa disciplinada. Pelo bem da pessoa disciplinada, meus amados irmãos, omissão não é amor. Omissão não é amor. Amor é ensinar, aproximar-se, com palavras doces dizer algo difícil, com um objetivo santo, vindo da parte de Deus. Isso é disciplina. Fazemos isso pelo bem dos demais, que primeiramente de tudo serão assim exortados que aquele comportamento não convém. Existe um tipo de medo que é bom, de um susto que é bom, sabe? Quando vemos alguém tropeçando, não devemos sentir nisso prazer, misericórdia, de jeito nenhum não. Devemos pensar: Senhor, livra-me e restaura essa pessoa querida. A disciplina é praticada para o bem da pessoa, assim como é praticada para o bem da igreja local. Paulo diz: não é boa a vossa vanglória. 1 Coríntios 5, verso 6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Sim, amados. Quando entramos num culto, metade da igreja fervorosa em oração, metade distraída. O que é isto? Eu já disse aos irmãos que tudo o que o ânimo é contagiante, o desânimo é contagioso. Estes alertas reforçam o que a palavra de Deus diz. Se alguém pensa que está em pé, cuide, para que não caia. Fazemos isso para a saúde da igreja. Depois que nós colocamos fermento na massa, nunca mais dá para tirar. Nunca mais dá para tirar. E Paulo diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa? Façamos a festa. Veja como ele fala da vida cristã. Não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, sem fermento da sinceridade e da verdade. Da sinceridade e da verdade. É a saúde da igreja, a separação da igreja do mundo, a reafirmação e a coerência dos valores que estamos pregando. Recentemente, um pensador, pastor batista, professor de seminário dos Estados Unidos, escreveu um artigo, meus amados irmãos, que artigo, que leitura, sobre a crise das igrejas que estão perdendo a geração mais jovem. As igrejas que estão trocando todos os seus costumes, estão trocando a mobília do santuário, estão trocando o repertório, estão trocando, como a gente vê acontecendo por aí,
Só que tudo isso continua deixando de alcançar as gerações mais jovens. Ele diz: o que esse pessoal está precisando não é de ser tratado como eternas crianças. Eles são inteligentes. Eles precisam de conteúdo bíblico, desafiador, oportunidades para servir. E aí ele termina com chave de ouro dizendo: eles precisam de viver num ambiente onde exista coerência entre o que é dito e o que é feito. Acho que isso aí dá para a gente pensar nisso aí por muitos dias. Porque, meus amados irmãos, em grande medida, é isso que disciplina é: coerência. Os preceitos do reino de Deus estão acima de personalidades. Os valores, os princípios da palavra do Senhor, estes são o que nos dirige, não indivíduos, senão o indivíduo Jesus Cristo. É a saúde da igreja que está em jogo quando abandonamos esta prática intrinsecamente bíblica. Então o que o pastor está dizendo? Vamos fazer uma assembleia? O hall de membros aqui, irmãos, a lista de membros aqui, graças a esta liderança que tem zelado por uma igreja bíblica, é muito enxuto. A proposta não é fazermos uma assembleia cortando. A proposta é irmos às pessoas, nas suas dificuldades na vida cristã, e nos fazermos de apoio para elas. Isso é trabalho do pastor. Não, meu amado irmão, não é trabalho do pastor. Foi Caim quem disse: sou eu cuidador do meu irmão? A resposta é sim. Irmãos cuidam uns dos outros. Na família de Deus, irmãos cuidam uns dos outros. Com oração, com amizade, com papo, com ajuda, com exortação amorosa. Caim, dominado pelo pecado, deixa eu repetir isso e Deus fale ao nosso coração. Caim, dominado pelo pecado, perguntou para Deus: eu sou cuidador do meu irmão? Com arrogância, com empáfia, dizendo que não era. Biblicamente, sim. Irmãos cuidam uns dos outros. Na lei está escrito: se descaírem as forças do teu irmão, sustentá-lo-ás. Praticamos isto para que o testemunho da igreja diante do mundo seja de coerência também, de poder e de unção, para que ela possa alcançar o que Deus quer que ela alcance e fazer o que Deus quer que ela faça. A igreja é feita de vidro, visível para quem está fora. Toda ela é uma vitrine. Eu sei que existe uma igreja lá nos Estados Unidos que é toda de vidro, não tem uma parede. Imagino que fazer o culto lá com o sol deve ser um negócio. Espiritualmente, moralmente, a igreja é toda de vidro. É a vitrine de Deus. Sim, o mundo vê Deus pela igreja. É na igreja que está revelado o Evangelho e o poder transformador do Evangelho. Quando dizemos que Deus transformou alguém cuja vida não foi transformada, estamos dizendo para o mundo que a transformação não existe. Quando dizemos que alguém cuja vida foi transformada é uma pessoa transformada, estamos dizendo para o mundo: eis aí o que Deus faz. Veja Deus em ação. Quando vivemos a nossa vida com coerência entre o que falamos e o que fazemos, e zelando por nossa perfeição, porque sim, amados, por mais que sejamos zelosos de coerência, sempre haverá imperfeição em nós, não resta dúvida. Mas veja bem, não é tanto que a gente viva uma vida perfeita porque só no céu, mas que a gente queira, e tente, e zele, e busque, e ore. Isto fala alto, meus queridos, isto fala muito alto. Tentarmos igualar-nos ao comportamento, ao linguajar, à mentalidade do mundo, para alcançar o mundo, foi a ideia mais eficaz que já se pensou na sala de reuniões do inferno.
A Bíblia é clara, é pela diferença, até pela separação, não isolamento, separação do mundo, que nós alcançaremos as pessoas que estão no mundo, cujos nomes estão escritos lá no livro da vida. Por fim, fazemos isso para a glória de Deus. Este assunto é e sempre será desafiador. Nunca será cômodo ou confortável praticar isso. E não deve ser. No entanto, não é o incômodo e o desconforto que vai nos afastar da vontade do Senhor. Amém? Amém. É exatamente porque nós iremos além de nós mesmos para agradar a Deus que Ele será glorificado. É exatamente porque ações como estas, em que nós somos totalmente dirigidos pelo Senhor, dão o espaço e a margem para Deus agir. Não queríamos, mas fazemos, e Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. É isto. Deus recupera. Deus resgata. É a glória de Deus, amados, porque nós não estaremos transpondo uma linha demarcada por Deus entre os seus e os que não o são. É a glória de Deus, amados, porque até a pessoa que passa por esse processo, este ato da igreja de procurar, de corrigir e por fim de separar-se dessa pessoa, pode muito bem ser o instrumento do Espírito Santo para o quebrantamento. Talvez não agora, talvez não no primeiro momento. Aí vem o inimigo, tripudia, e a pessoa diz, olha o que a igreja fez comigo. Eu sei, tudo bem, o ser humano é isso mesmo. Vida que segue. Mas pode muito bem ser que lá na frente, 1 ano depois, ou não sei quanto tempo depois, o Espírito Santo desperte a consciência, toque o coração, amoleça, restitua. E é isso que nós temos que querer. Enfim, amados, a nossa reflexão chega a seu fim quanto a isto. O objetivo não é disciplinar as pessoas. O objetivo é que tenhamos aqui na Bela Vista uma cultura entre nós de sermos membros, de fato, de membresia significativa. Não onde a membresia é apenas, sei lá, ter o seu nome em mais uma lista. Ou dizer que temos um número bem gordo. Que ideia tola, não é verdade? Que ideia tola. A realidade é sempre superior ao imaginário, ao fictício e ao irreal. Que Deus nos dê graça para vivermos assim, andarmos juntos, como aqueles compromissos que assumimos no dia do nosso batismo. E vivemos assim até que Cristo venha nos buscar para a glória de Deus. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais este encontro virtual que o Senhor nos permite ter e mais este estudo, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor trabalhe sobre o meu coração e sobre o coração de cada pessoa, ensinando a Tua vontade para as nossas vidas, Deus, para que possamos Te honrar, Senhor. Sim, fazer a Tua vontade em tudo e Te glorificar em tudo. Santifica, purifica, Senhor Deus, cura a nossa igreja aqui, para que a nossa igreja aqui possa ser também muito poderosa e eficaz no Espírito Santo. Une-nos uns aos outros. Reveste-nos, Senhor Deus, de amor cristão, de zelo, de piedade, de devoção, de busca pela Tua vontade. Nós oramos, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Senhor da igreja, o nosso Senhor, e para a glória dele. Amém e amém. Nós ficamos por aqui, amados, agradecendo a presença de todos, talvez até pessoas que não são membros da nossa igreja, que estão participando conosco. Muito obrigado. Novamente eu peço, tire um minutinho, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo, deixe aí o seu comentário, que Deus possa realmente nos abençoar de tal maneira que todos nós vivamos isso de forma significativa, sendo bênção nesta igreja ou na igreja onde fazemos parte, para a glória de Deus. Uma boa noite, que o Senhor te abençoe.